Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Cracks. Desta vez tenho comigo Pedro Barroso, treinador do Marco. Queria-te agradecer desde mais por teres aceito o nosso convite e vou começar por dizer um pouco da tua carreira, do que foi até então. Começaste como treinador nas camadas jovens de Penafiel, depois passaste para o Paredes, onde estiveste como coordenador técnico, treinador também de camadas jovens, treinador adjunto. Depois passaste pelo Friamundo também como coordenador técnico e treinador de camadas jovens. Depois foste preparador físico do Friamundo, do Tondela, dos Chaves, treinador adjunto de Felgueiras. Depois assumes como treinador principal no Rebordosa, Aliados Bordeu, Friamundo, Benfica de Castelo Branco, Espinho, Salgueiros, Marco, Anadia e voltaste ao Marco. Está correto? Sim. Prontos. Eu queria que falasses um pouco do teu percurso, que eu vi que o teu primeiro contacto com a equipa principal, com o futebol de equipa principal, foi como preparador físico. E como é que se dá a transição, por exemplo, do preparador físico para treinador principal? Antes de mais, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui convosco neste programa. E no fundo é sempre um privilégio estar a falar do futebol, que é a minha grande paixão. E respondendo, falando daquele que foi o meu percurso, eu comecei também desde muito cedo, fundo pelo amor do meu pai, a jogar futebol nas camadas jovens no Fiel, e realmente tivesse todo o meu percurso, e tenho jogador foi feito apenas e só no Fiel. Depois tive, acho que para mim foi uma boa aprendizagem eu passar quase todos os escolas de formação, e para além disso em diferentes cargos, o que me permite também ter adquirir muita experiência, alguma capacidade em diferentes contextos, mas para além de diferentes contextos em diferentes funções. Depois, eu sou o treinador de projetos, sou o treinador de tarefas, e eu percebo quando me dão determinadas tarefas, eu faço o máximo para cumprir. Portanto, se o treinador principal, se o treinador adjunto ou preparador físico, as tarefas vão sendo diversificadas. No fundo, a ideia é sempre a mesma: ser o máximo de profissional, meter o máximo de profissionalismo possível na tarefa, paixão, entusiasmo, no sentido de ser eficiente e levar as coisas a bom ponto. Essa mesma transição, aquele caminho, é só nós mudarmos aquilo que é a nossa tarefa e desempenharmos a nossa função com o mesmo profissionalismo e com a mesma paixão, e as coisas acabarem por correr bem. Tu sentes que és um treinador que... Porque há certos treinadores de equipa principais que distribuem mais as tarefas para os seus treinadores adjuntos para preparador físico. Tu gostas de ter realmente contacto e ter noção do que é que está a ser feito pelos teus adjuntos e pelos teus preparadores físicos? Sim, eu defino logo à partida, inicialmente, cada elemento da equipa técnica tem um conjunto de tarefas que eles têm de desempenhar. Obviamente, isso é algo que é macro, são ideias muito macro. Portanto, toda a gente tem a oportunidade de ser proativo e trazer algo de positivo, algo inovador, mesmo que não seja a tarefa dele, mas ajudar o colega do lado na concretização de forma eficiente dessa mesma tarefa. Mas depois, em cada semana e a cada treino, as tarefas pode haver alguma nuance nas tarefas, mas sou o que as distribuo, estou por dentro, mas também sempre aberto a conselhos, neste caso, ou ideias novas para... A minha equipa técnica é sempre uma equipa técnica aberta à discussão, aberta a novas ideias, a novas oportunidades, a novas sugestões. Para além de tudo, acredito eu, quando estamos nesse ambiente, todos os elementos que compõem a equipa técnica sentem-se mais realizados, vão à procura. Agora, gosto muito disso, que sejam proativos na procura. O futebol, como qualquer área da vida, está em constante evolução e nós estamos disponíveis a melhorar. Obviamente temos uma linha orientadora, mas essa linha orientadora pode no outro momento sofrer algumas alterações, e quem tem muita responsabilidade nisso são os adjuntos, ou toda a equipa técnica que te compõe. E até a tua carreira, que já, apesar de teres 39 anos, já é uma longa carreira como treinador dentro do corpo técnico, quais foram os momentos mais marcantes que tu sentes que tiveste até agora? Tenho alguns.
Tenho subida de divisão, segunda divisão nacional de zonas a primeiro, enquanto o principal no Friamundo. É algo que é marcante. Nesse mesmo ano também o título de campeão nacional, aí como preparador físico, também no Escola Sénior, de seguida à segunda liga. E o título de campeão nacional do Campeonato de Portugal fez ontem no 11 anos. Também 14-15, jogo que é 14-15, a não subir da divisão, não conquistarmos um título no último segundo no Chaves é algo que marcou problema negativo. No jogo em que o nosso jogo já tinha terminado, éramos primeiros, e o jogo Friamundo Tondela, um gol do Tondela, e nós de primeiro passamos para a terceira, para nem sequer subimos divisão, éramos campeões. Depois também, há 2 anos, acabamos por não conseguir a subida de divisão no Salgueiros, no Lourosa Salgueiros, em que estávamos a vencer aos 92 minutos, e não conseguimos a subida de divisão à Liga 3. São os momentos mais marcantes assim, na minha carreira. E tu sentes, para a tua formação como treinadora, que os momentos, neste caso, marcantes mais negativos são com quais é que aprendeste mais? Com os positivos ou com os negativos? O que é que tu sentes que fez mudar às vezes a tua percepção de como treinador e como lidar se calhar com um balneário esses momentos? Eu julgo que não é para o momento ser positivo ou ser negativo. Acho que é o próprio momento, o contexto atual é que faz-nos crescer, desde que nós tínhamos a capacidade de identificar, até ganhamos, ou as coisas até correram bem, mas no ano 500 as coisas poderiam ter corrido melhor até. No sucesso não é no insucesso. Agora, eu tenho uma ovelha máxima que me acompanha, e não é o que me acontece, mas é aquilo que eu faço com aquilo que me acontece, faz a diferença. Então as coisas vão-nos acontecendo, no nosso percurso vão acontecendo coisas positivas ou coisas negativas, tudo para nós tudo é aprendizagem. E temos que, em qualquer momento, até podemos ser campeões, mas temos que olhar para esse projeto, para esse trajeto, para esse percurso e perceber o que é que podia ter melhorado. E em alguns momentos até acabamos por não subir divisão, mas nós sabemos que nós damos o máximo, os jogadores estavam exprimidos ao máximo, conseguimos fazer com que eles jogassem no limite, não dava para dar mais. Também acontece isso. Agora, quem está de fora e feedback exterior, por vezes, não é coincidente com aquilo que se vê em cada contexto. Eu agora queria passar um pouco para a tua época deste ano, neste caso no Marco, que tu assumiste o Marco em novembro, estavam em 5º lugar na fase regular. Como é que encontraste a equipa e quais foram os principais desafios em termos técnicos e psicológicos da equipa? Nós estávamos em 5º, estavam 2 equipas em Sinfãs, estávamos com os meus pontos. Foi o jogo que tu... Sim, e fomos ao Sinfãs e até foram ao Sinfãs. E estávamos a fazer essa pesquisa, e nós éramos, acho que é a 22ª equipa a nível nacional, com mais pontos. Portanto, poderíamos considerar que a nível do Campeonato de Portugal éramos a 22ª equipa melhor classificada, e na nossa série aqui, curiosamente, no final da época, isto já só para concluir, nós conseguimos ser a 5ª equipa melhor do Campeonato de Portugal. Portanto, houve aqui uma grande diferença de 22º para 5º. Aqui, do ponto de vista daquilo que são os dados estatísticos, houve uma grande evolução. Primeiro, quando se toca a treinador à partida, em grande parte dos casos, em 90% dos casos, é porque a equipa não está bem. E foi o caso, vinham de 4 jogos, 3 jogos sem ganhar, 2 derrotas consecutivas em casa, não marcar golos, com equipas debaixo de tabela. Existia uma descrença grande nos jogadores, naquilo que era a possibilidade de conquistarem o objetivo, que era ir à segunda fase e depois lutar pela subida no play-off. Os jogadores acreditavam um pouco naquilo que eram as capacidades dele, estavam desacreditados, a cidade inteira estava desacreditada, e acho que foi um trabalho fomos muito a fundo em todas as dimensões, seja aula física, seja técnico-tática, seja psicológica, nós tivemos de trabalhar em todas elas, mas os jogadores foram inexcedíveis naquilo que foram os desafios lançados por nós. Penso que eles estão de parabéns, acabaram por não conseguir assumir a divisão, mas fizeram o que ninguém acreditava, que era ir ao play-off. Primeiro, ninguém acreditava que íamos ao play-off.
A verdade é que todos os jogos que nós fomos acompanhar e que o Marco jogou, neste caso, nós primeiros adeptos, tipo na fase de subida, absurdo. É literalmente absurdo. Porque fomos a um estádio como o Lessa, encheram o Lessa. Paredes, também, cheio. Eles acompanharam-nos para todo lado e nesse sentido acho que tem que te dar mérito, porque a equipa realmente mudou e em todos os jogos, pelo menos que eu assisti, nota-se que muitas das vezes se calhar a outra equipa até mostra uma maior qualidade técnica, mas depois entre a equipa, pelo menos é o que eu sinto quando vi o jogo do Lessa, é que o Marco como equipa era muito mais unida, estavam ali todos a trabalhar para o mesmo, todos a dar o litro mesmo e não falhava, estavam ali mesmo de corpo e alma. Sim, o que é que acontece? E até vou buscar aqui alguns dados na minha chegada. Eles perderam 3-0 como no maior derby da região, perderam 3-0 em casa para o Alvindará. Ok. E depois perderam com o Reis, também uma equipa que desceu de divisão, e vinham de um empate. E nós conseguimos, depois logo o jogo assim, fomos perder ao Simples, e temos 3 vitórias seguidas, acho eu. E nós em casa ainda tínhamos 200 pessoas. E algo inacreditável. Nós não temos 3 vitórias, nós estamos a subir a tabela e a malta não acredita, estão desacreditados, a cidade estava a desacreditar. E à medida que nós fomos conquistando mais pontos, fomos subindo na tabela, começou-se a notar uma crença grande a vir forte, a onda vermelha e branca a começar a crescer, e depois, acho que foi por demais evidente, nos últimos 3 jogos, nós não íamos ganhar no Marítimo, porque era difícil, e ganhamos. Depois não íamos ganhar em casa ao Gondomar, porque o Gondomar não podia ser divisão, não descia há 30 ou 40 anos, e nós ganhamos. Depois não íamos ganhar no Lamas, porque o Lamas tinha 25 pontos conquistados em casa, era muito difícil, nós acabamos por garantir o play-off, e nesse jogo nós tínhamos 800 pessoas do mar, fora e foi o limite que nos permitiram, porque se desse mais bilhetes nós iríamos ter mais gente. Foi uma vitória, ou melhor, foi uma conquista dos jogadores, essencialmente dos jogadores, mas muito dos adeptos. Os adeptos colaboraram muito nesta criação da onda vermelha e branca. Os Santos fizeram a diferença no final no final da temporada, perto do final, como eles começaram a acompanhar mais a equipa. Fizeram. Nós não ganhamos no campo, nós na bancada somos superiores. Nós na bancada subimos a divisão, não tenho dúvidas que não é. Eu agora queria te perguntar, era acerca do jogo decisivo, neste caso do Paredes, e qual foi o impacto que sentiste na equipa, como é que era o ambiente antes do jogo e pós-jogo? Nós temos uma equipa, um grupo de jogadores muito experiente, habituados a estar nas fases decisórias, habituados a lidar até ou a estar em divisões profissionais. Nós sentimos desde o primeiro momento a sentir que estávamos tranquilos e então muito controlados emocionalmente. Acreditávamos muito naquilo que era a nossa saúde individual e coletivamente. Houve aqui uma grande diferença em relação àquilo que foi ligada. Neste momento já havia uma crença grande e um acreditar naquilo que era o potencial de cada um. Obviamente que preparamos o jogo, colocamos tudo aquilo que foi o nosso trabalho em jogo. Fomos superiores, mas não conseguimos realmente tornar o nosso jogo eficaz. E quando falo tornar o nosso jogo eficaz era marcar um gol e não sofrer, vencer, que era aquilo que nos dava a subida da divisão. Agora é um jogo que foi impactante para mim, porque para além de tudo, do outro lado está uma equipa da cidade onde eu vivi 25 anos, onde os meus pais, os meus sogros, a minha esposa. E tu próprio passaste por lá? Passei por lá também, amigos do outro lado, mas eu sou profissional, queria muito subir a divisão, queríamos muito subir a divisão, das coisas acabaram por não acontecer, mas até do lado emocional tivemos que estar aqui ser muito felizes, estar muito estáveis, porque qualquer coisa nos podia tirar daquilo que era o caminho, nos tirar o foco, mas nós fomos muito focados e muito satisfeito por aquilo que eles foram capazes de fazer, muito satisfeito por aquilo que foi a forma como os adeptos nos apoiaram e nos apoiaram, triste apenas por não conseguirmos vencer. Outra pergunta que eu tinha para ti era quais foram as equipas mais difíceis e os jogos mais desafiantes que tu enfrentaste este ano? Não tem que ser obrigatoriamente a subida, porque eu acredito que haja jogos que realmente, desde carga emocional como pesado o jogo.
O jogo mais difícil que nós tivemos foi o Marítimo AB. O Marítimo AB Marco. As condições que se viam na ilha eram um vento incrível. Nós na primeira parte, eu só podia para não sofrer gol. Nós estávamos já contra o vento. Nós tivemos 8 cantos contra. A bola não parava. Portanto, essas condições influenciaram muito aquilo que era o nosso jogo e eu acho que não havia condições para se jogar até. Mas pá, a primeira parte conseguimos não sofrer, levamos a bola no ferro. Depois na segunda parte, realmente eu falo disso, já pá, o pior já aconteceu. Nós vamos ganhar o jogo e acabamos por ganhar. Na segunda fase, o Vitória B pela ideia de jogo que tinha, pela qualidade individual, mas essencialmente pela ideia de jogo que tinha, pela ideia tão arrojada que nos colocava em situações de muita adversidade quando nós não tínhamos a bola. Acho que foi a equipa com uma ideia de jogo mais bem conseguida, algo que vem também de trás já dos escalões mais jovens e jogadores, não é por acaso que tem alguns jogadores que são titulares da seleção nacional, demonstraram alguma capacidade individual. Depois o último jogo da primeira fase também foi difícil no Lamas, por toda a carga emocional que existia, por nós sabermos que realmente em Lamas eles eram difíceis de bater, por tudo aquilo que se passava, sabíamos que era a última oportunidade que nós tínhamos para ganhar e para seguirmos em frente para o play-off. Jogo que foram esses, e depois o último jogo também para eles, sabíamos que ia ser difícil pela qualidade do adversário, um candidato a assumir à subida e acho que nós até acabamos por fazer um jogo muito bem conseguido. Acho que este também não teve feito do nosso lado. Tu, pegando outra vez no Paredes, tu sentes que se estivesses a jogar em casa no último jogo, podia ter sido diferente? Sinto, sim. Mas nós Óbvio que escolheram a matriz, né? Foi a sorteio, mas eu acredito que o último jogo no Marco, o estado de história cheio, e neste jogo apenas nos deram 300 bilhetes. O Marco facilmente metia 3 ou 4 mil pessoas em casa. E a força dos adeptos era algo que nós vivíamos muito dentro de campo, sentíamos muito isso. Mas não vale a pena nós agora andarmos a lamentar. Porque eu sinto que tanto o vosso fato como do outro, mas mais do Paredes estava a jogar em casa, que aqueles últimos minutos os próprios adeptos puxavam pela equipa. Puxaram pela equipa que o Paredes estava a ser abaixo. Aliás, aquele lance quase que dava gol, que é sendo chapéu ao guarda-redes no final do jogo. Que até a mão do defesa central é a mão, se calhar penalti aos 90 minutos e se calhar a história do jogo. Estaríamos aqui a falar de outras coisas, mas pronto, não vale a pena estarmos a falar de algo que nós não controlamos. Mas realmente é um dado. É um lance que o guarda-redes bateu no central, a bola veio para o nosso jogador aos 90 minutos e ele na recarga bate na mão do jogador de Paredes, mas foi marcado uma falta. Eu no estádio nunca ouvi um silêncio tão grande a ficar nos 5 segundos, porque aquilo, a bola parecia que eu estava no estádio, a bola parecia que ia em câmera lenta. E eu estava a ver que ia ser com o boss. Eu também, acho que estávamos todos e era o nosso desejo. Parece que parou tudo a ver aquele remate. Eu penso que, para além de tudo, o meu maior ganho este ano foi o respeito e a admiração dos jogadores e a forma como os adversários olhavam para nós enquanto equipa. E algo que no início, quando eu cheguei, nós não sentimos isso. Acho que qualquer equipa desrespeitava no bom sentido o Marco, ou seja, jogava olhos nos olhos, não tinha pouco receio, e à medida que nós fomos conquistando vitórias e os jogadores foram ficando mais em forma esportiva, os adversários mais que nos respeitaram era nos recear. Sentimos muito isso, sentimos isso em todos os campos. Não foi suficiente, mas acho que é isto. O meu maior ganho foi esse respeito e admiração de dentro, primeiro dos meus jogadores e depois também de quem estava fora, a forma como olhavam para nós. Eu agora queria pegar um pouquinho pela tua filosofia de jogo e metodologia do treino. Qual é a filosofia de jogo que tu sentes que procuras sempre seguir em todas as equipas que têm? Sei lá, mais posse de bola, mais contra-ataque, o tipo de jogadores que gostas de ter no teu plantel? Não é muito fácil nós definirmos isso, até porque todos os contextos são diferentes. Exato, os condicionantes dos outros plantéis, às vezes coisa é um plantel de manutenção, outra coisa é um plantel... Ou eu ter a oportunidade de construir um plantel,
Quando eu tenho a oportunidade de construir um plantel, obviamente que eu tento contratar para servir uma ideia de jogo que tenho, que normalmente nós não gostamos de ser protagonistas, gostamos de dar esse protagonismo aos jogadores, gostamos que eles tenham decisão, gostamos de ter uma ideia que nos possibilite ganhar mais vezes que os outros. Exatamente isso. Quando entramos a meio, é difícil porque os jogadores já estão no plantel, por vezes o mercado está fechado, então nós temos que olhar para o que temos e tentar torná-los eficazes, criar uma ideia de jogo em que eles possam estar no seu habitat natural, onde possam render mais no sítio deles, e vamos ver qual é que é a estrutura a utilizar, depois as dinâmicas em função também das características dos jogadores vão sendo dadas, vão sendo criadas. Mas quando eu tenho a possibilidade de criar plantel, quando tenho poder para recrutar, no fundo um aspecto financeiro superior até aos outros, nós gostamos de jogadores inteligentes, que tenham decisão, que compreendam o jogo, que tenham qualidade, obviamente, jogadores rápidos na decisão e no deslocamento, para depois que possam servir uma ideia de jogo rica, de tocar e andar. Gostamos de ter sempre superioridade numérica na zona da bola, gostamos de ter largura no jogo, gostamos de ter profundidade, mas para isso é preciso ir buscar os jogadores certos, e para isso também é preciso que o mercado nos ofereça esse tipo de jogadores. E sentes grandes dificuldades, por exemplo, a entrar agora a meio da época, como entraste neste caso no Marco? Sentes uma dificuldade, visto que eu acredito que tinha jogadores se calhar já do teu tempo, da primeira passagem, sentes uma maior dificuldade? És tu que te adaptas, tentas... É sempre mais difícil entrar a meio, até porque quando se entra a meio, como disse antes, em 90% dos casos, é porque os resultados não estão a acompanhar aqui. Os outros 10% é quando há sucesso e o treinador até vai para cima. Mas vamos pegar naquilo que é a normalidade, e a normalidade é: sai o treinador porque não tem resultados, e entra um treinador e pega em tudo aquilo que faz parte do plantel e estão abaixo daquilo que podem render. Então há um trabalho muito mais difícil do que na pré-época. Irmos buscar, construir plantel, temos um mês e pouco para trabalhar aquilo que é a nossa ideia de jogo, sem estar em competição, criamos ligações, vamos nos conectando de uma forma muito mais positiva e partimos da linha de partida de toda a gente ao mesmo tempo. Como disse há pouco, a minha linha de partida este ano foi 5º, 6º e 22º, e tínhamos que chegar ao mesmo tempo que os outros. Portanto, nós tínhamos que recuperar muito mais que os outros, do ponto de vista desportivo, mas também recuperar todos os jogadores que, ou seja, do ponto de vista psicológico... as minhas ferramentas são os jogadores. E se as minhas ferramentas não estão alinhadas, não estão bem trabalhadas, eu não vou estar ao mesmo nível dos outros. Demoramos aqui algum tempo, é sempre muito mais difícil entrar na mão das novos. Eu agora queria tocar também na parte da gestão do grupo e liderança, porque tu já tiveste alguns nomes conhecidos no futebol português, como o Cícero, o André Leão, o próprio Didi, que acabou por ser sempre uma interna promessa, que acabou depois por andar no Campeonato de Portugal, e neste caso no teu último plantel o Diogo Rosado, com passagens por Inglaterra. Sentes que para ti como treinador ter jogadores assim com bastante experiência e experiência em divisões superiores ajudam-te a criar um elo de ligação com o plantel? Não só esses, mas muitos outros, o Diogo Valente também, sim, muitos outros, o Ruben Saldanha também, muitos outros, o João Silva, que andaram com a sim. Eu tinha tantos que eu tenho que escolher 3 ou 4, mas eu reconheço que quanto mais nível mais alto andam esses jogadores, mais fácil depois é a gestão. Compreendo isso. E obviamente que dá para ter uma relação boa com todos, e eles aportam muito aquilo que é a equipa técnica e aos jogadores também, porque eles fazem parte do processo e eles partilham diariamente e fazem parte daquilo que são as decisões do ponto de vista do jogo. Por vezes vêm coisas que nós não estamos a ver, ajudam-nos na reformulação, às vezes até num ou noutro posicionamento, porque eles são lá, vêm e também têm esse mesmo conhecimento. Gosto muito de ter jogadores experientes, gosto muito de ter esses jogadores que andaram noutros contextos, porque realmente nos conseguem aportar coisas que outros não conseguem aportar. Já têm alguma idade, na velocidade de deslocamento perde-se alguma coisa, mas naquilo que é a decisão, naquilo que é o conhecimento de jogo, e colocando na balança, eles dão-nos muito mais do que aquilo que nos tiram, e com todos eles tive sempre o privilégio de ter uma relação boa,
ainda agora no jogo do Paredes, o Diogo Rosado, para mim foi dos melhores em campo, de longe, e notava-se às vezes a tua equipa a ficar um pouco mais ansiosa à procura do resultado, e ele acabava sempre por pautar ali o jogo, acalmar quando os ânimos estavam mais quentes, mesmo esse foi com o Mica neste caso, num dos lances. O Diogo Rosado trazia essa tranquilidade. Eu depois também tenho aqui um nome que encontrei, que é o Tiago Leite, que foi teu jogador no Anadia e que agora vai subir do FAF para a Estrela da Amadora. Não sei se já foi confirmado, mas Julgo que estou na dúvida, mas sei que vai ser enquanto equipa técnica, fechado. eu partilhava isto com a equipa técnica, que o Tiago tinha condições e tem condições para jogar ligas profissionais. Aliás, disse-lhe a ele, acho que já lhe disse isso a ele, teve só 3 ou 4 meses, mas tive a oportunidade de lhe dizer, porque do ponto de vista daquilo que é o caráter dele, nota-se que é um bom menino, tem uma boa educação, é um trabalhador nato, seja no treino, seja em jogo, tenta transportar a jogo, levar a jogo por aquilo que lhe é pedido, sabe pressionar, entrega-se ao processo defensivo, ofensivamente é um jogador que é muito inteligente naquilo que são as rupturas até curtas e a jogar por dentro, e só que precisa do golo. Se melhorar aquilo do golo, nós tínhamos falado que ia para a Primeira Liga, este ano melhorou a relação com o golo. Este ano foi 14 ou 17 que eu cheguei a ver. Não, para mim não é nenhuma novidade, é apenas a confirmação daquilo que nós perspectivávamos, porque realmente ele tinha tudo aquilo que falamos e só que o ponto de lança para dar só aquele salto é só melhorar a relação com o golo. Ele conseguiu melhorar, fico feliz porque miúdos como ele merecem ter sucesso, para além da qualidade toda, da forma como ele trabalhava e ouvia toda a gente, acho que é merecido, mais que merecido um salto e teve rendimento esportivo. Sim. E acreditas que o contexto de Estrela da Amadora é o ideal para ele dar esse salto? Ou sentes que se calhar fazia sentido se calhar uma segunda liga primeiro, antes de uma primeira liga? Os bons jogadores têm que estar na Primeira Liga, ele é bom jogador. Se lhe foi criada essa possibilidade, acho que sim, acho que deve de aproveitar e não tenho dúvidas que na primeira Liga também vai ter sucesso, não tenho dúvidas nenhumas disso. Como é que motivaste a tua equipa para enfrentar a fase de subida? Ou seja, sentiste que tiveste que motivá-los ou a motivação já vinha atrás do momento que vocês estavam a viver? E quais foram os momentos de maior tensão que sentiste? Eu tinha um objetivo grande de se apurar para o playoff. E sentia-se muito essa tensão, esse peso. E com esta recuperação toda e nós conseguimos realmente o playoff, saiu esse peso. Senti logo desde esse momento que eu não ia precisar de os motivar, porque eles estavam muito motivados com a oportunidade que lhes foi concedida pelo trabalho deles, de lutarem pela subida de divisão. Obviamente que há ali um momento, não é de maior tensão, mas de maior desconfiança deles próprios, que é entrar nesta fase com 2 derrotas. E aí sim, nesse momento tivemos que nos ajustar e no fundo fazer um trabalho até este, no sentido de eles voltarem a acreditar que era possível, tanto é que foram até a última jornada. Acho que nunca deixaram de acreditar, ou podia haver uma desconfiança nessas 2 derrotas, que é normal. Sabíamos que no jogo seguinte nós não podíamos perder, às vezes não era o terreno, nós não podíamos perder, era para não ficar fora. Empatamos e depois metemos a vitória, e no último jogo em casa com a vitória era um empate, e fomos para o último jogo a dependermos de nós. Se eu dissesse isto no dia 13 de novembro, que íamos para o último jogo a depender de nós para a subir divisão, ninguém acreditava. No Marca ninguém acreditava, dentro do Balneário se calhar ninguém acreditava, e eles realmente foram fantásticos. Foram fantásticos na forma como traduziram todo o potencial que existia lá dentro de rendimento, e fizeram toda a gente seguir. Ok. Eu queria tocar também num ponto que eu por acaso no vosso jogo falei com o treinador de Paredes, o Tarantini, que ele tocou acerca do atual formato do Campeonato de Portugal. Tu sentes que o Campeonato de Portugal ter uma fase de subida e não subir automaticamente na fase regular mexe com a equipa? Sentes que é favorável, que é desfavorável? Qual é a tua opinião acerca disso? Eu sinto que isso é desfavorável, até porque assim, o maior exemplo que nós devemos ter
Neste caso em Portugal é a principal liga, ou as principais ligas, e as principais ligas, a primeira e a segunda liga, existe uma prova de regularidade, o primeiro é campeão e na segunda liga os dois primeiros sobem direto e depois existe ali um playoff. Portanto, se na primeira liga e na segunda liga é valorizado o mérito, a regularidade, em baixo, seja na Liga 3, mesmo na própria Liga 3 e no Campeonato de Portugal, devia ser provas de regularidade e premiar quem teve mais mérito ou mais pontos. Porque o que acontece, e este ano aconteceu, o Leça talvez seja a equipa que mais pontos conquistou esta época desportiva. Talvez, não tenho a certeza. E não subiu a divisão. E se formos a ver, tanto o Bessa como o Elvas foram ambos os primeiros classificados da subida. Ou seja, mas isso já aconteceu no passado. Sim. Alguém que mesmo contigo no Salgueiros, também, por exemplo. Acho que deve-se valorizar e deve-se reformular os campeonatos, o Campeonato de Portugal, 4 séries, sobe o primeiro de cada série e não há dúvidas, não há dúvidas nenhuma. E mesmo na Liga 3, se calhar fazer uma série muito semelhante àquilo que se faz na segunda liga e subir os 3 primeiros. Portanto, acho que é mais ou menos disso, acho que é mais ou menos dentro disso. O número de equipas, não me compete a mim dizer qual é que seria o número de equipas, mas mais ou menos nestes moldes acho que é o mais justo para toda a gente e é o espelho da primeira liga, que é a melhor liga que nós temos. Ok. Eu agora queria tocar nas perspectivas futuras e planos, porque a verdade é que nós sabemos que o futebol português, neste caso o Campeonato de Portugal e a terceira liga, são um pouco instáveis. Sabemos que nos últimos anos tem acontecido sempre equipas desistirem de jogar nesses campeonatos só por motivos financeiros, motivos esportivos, seja o que for. Se o Marcos puder subir, porque se não tenho erro foi o melhor terceiro de ambas as séries, e havendo alguma desistência da Liga 3, se vai mudar os teus planos para o futuro, se procuras continuar, não sei se podes responder. Eu posso, já é público, e eu não vou continuar no Marco, independentemente do que possa acontecer no futuro. Pode realmente, existe uma possibilidade do Marco jogar Liga 3 no próximo ano. Se houver uma equipa que desista ou que não reúna os pressupostos para se inscrever, seja nas ligas profissionais ou na Liga 3, uma vez que o Marco foi a quinta melhor equipa, neste caso o melhor terceiro. Isso pode acontecer, mas os meus planos não passam pelo Marco, não passarão. Ok, mas chegas ao final da época e sentes-te realizado como, pelo menos na conversa deste-me a entender até então, sentes-te satisfeito com o que tu alcançaste nesta época? Nós sentimos satisfeitos com a recuperação que fizemos, mas chegamos ao último jogo, dependendo de nós queríamos seguir. Portanto, sinto feliz por tudo aquilo que nós conseguimos construir, por tudo aquilo que temos ao clube e à cidade, mas frustrado por não conseguir subir divisão. Até podia ser contra o Real Madrid no último jogo, mas eu queria subir divisão. E isso realmente era o melhor prémio que nós podíamos ter para valorizar tudo aquilo que nós fizemos, era chegar ao último jogo e subir a divisão. Obviamente não conseguimos, mas ninguém consegue apagar todo o trabalho que foi feito por toda a gente, mas realmente fica uma sensação estranha, porque acho que merecíamos subir a divisão, mas há muitas coisas que também não passam por nós, não controlamos tudo. O que eu tenho a certeza é de uma coisa: naquilo que passou por nós, o que dependia de vocês, tudo aquilo que nós controlamos, tudo aquilo que dependeu de mim, equipa técnica, jogadores, administração, adeptos, aí nós fomos excelentes. Isso não há palavras para descrever. Agora, uma outra coisa que passa fora do nosso controle, e há uma frustração grande, queria estar aqui com uma segunda divisão, isso não aconteceu. E em relação ao teu futuro, quais são os teus planos, neste caso? Se já tens alguma proposta, se já aceitaste algum clube, não sei se podes revelar alguma coisa. Eu fui tendo algumas propostas, algumas abordagens. Neste momento não decidimos nada, ainda tem 2 ou 3 situações que podem acabar por acontecer. Não sei se vai acontecer ou não. Agora o meu futuro passa por treinar, passa-me treinar, sou um treinador de projetos, sou um treinador que gosta de estar no ativo. Não sabemos em que contexto é que eu vou treinar no próximo ano,
Agora, quero um contexto em que permita preparar e trabalhar para vencer todas as semanas. E a tua ideia é começar desde o início, não se põe uma- Se ainda houver projetos, porque aqui há outra questão, a data de início das ligas em Portugal são todas diferentes, assim como a data do término. Sim. E como eu tenho ido às fases finais, e eu sou uma pessoa de valores e eu não tomo decisões antes da época terminar, quando a dia 1 de junho termina o campeonato, se calhar 85% das equipas têm treinador. Já estão com a cabeça no futuro. Então- Já acabaram a época e já estão com a cabeça. Ou existe continuidade no próprio projeto, ou então existem poucas oportunidades para continuar, para dar continuidade ao meu trabalho. Foi o que aconteceu. Vamos ver se realmente vamos entrar de início ou não. Ainda há essa hipótese. O que eu quero é um projeto que me garanta a possibilidade de trabalhar por vitórias. E quando falo de trabalhar por vitórias é lutar por subidas. Isso é o que nós vamos ambicionar. Eu quero ficar sempre no registro de alguém que ganhe mais vezes que os outros. Isso é que é fundamental, eu manter esse registro. E eu queria agora também tocar na parte de futuro, sem ser quais são os teus planos, ou seja, a curto prazo, por exemplo, se ambicionas continuar no Campeonato de Portugal ou para uma terceira liga, quais são os teus planos a médio e longo prazo? O que é que tu procuras para o resto da tua carreira de treinador? Eu como treinador principal, nos últimos, não sei se são 10 anos, eu tenho 7 fases finais numa segunda divisão. No Campeonato de Portugal tenho 4. Tenho 4, uma delas não se realiza, que é a fase de acesso à Liga 2, pelo Castelo Branco, e no ano seguinte sou disputado a segunda jornada na fase de acesso à Liga 3. E as duas que eu disputei até ao fim, foi até ao último jogo. Eu jogo o Campeonato de Portugal, se eu estiver aqui para o Campeonato de Portugal, é um campeonato que eu respeito, e não é pela dimensão, não é pela divisão. É pela oportunidade de eu acreditar também no projeto. Mas no Campeonato de Portugal acho que já trilhei muito caminho, já tenho um percurso que acho que demonstra realmente a competência que eu tive no campeonato. Se calhar, não é se calhar, 90% dos jogadores que chegam às ligas profissionais não têm tantas fases finais como eu já consegui. Mas pronto, isso é uma parte. O meu projeto passará por um projeto onde as pessoas demonstrem muito que me querem. Onde houver essa vontade, onde eu me sinta também acarinhado e exista todas as condições para eu ter sucesso, porque quem tem sucesso está mais feliz que os outros, e é isso que eu procuro também. Sim. Poderá ser por aí que eu vou tomar as minhas decisões e dar continuidade à minha carreira. Mas tu não tens por exemplo, nenhuma ambição, ou seja, eu acredito que tens a ambição de, sei lá, treinar a Primeira Liga e isso tudo, mas a curto prazo, tu dizes, chegar a este objetivo. Não, eu tinha esse objetivo. Eu tinha definido que aos 42 anos tinha que chegar às linhas profissionais, porque senão tinha que regressar. Eu já treino desde os 18, treino hábito e talento. Agora, eu tenho esse objetivo, até aos 42 anos, chegar às linhas profissionais, mas para além desse objetivo, eu sei como é que eu quero chegar. E eu vou chegar pelo meu caminho, pelo mérito das minhas conquistas, sem atropelar, sem pisar ninguém, com os meus valores, como me mantiveram até aqui. Não vou querer andar a passar por cima de ninguém. Vai demorar mais tempo, mas não interessa. O que eu sei é que, ao demorar mais tempo, eu nas divisões inferiores com menos condições, eu vou me preparar melhor para quando chegar lá conseguir suportar. Okay. E neste caso, estás aberto a novos desafios? Estrangeiro, para ti é uma hipótese? Nunca pensaste nessa questão? Visto que nós somos um país de treinadores, seja de que divisão for, muitas vezes imigrantes, estamos espalhados por todo o mundo em termos de treinadores e jogadores. Estás aberto a esse? Sim, eu estou aberto a todo o tipo de propostas, tal como falei. Eu tenho que sentir que as pessoas me querem, temos que nos sentir valorizados, temos que perceber as condições que temos, porque não adianta eu para um projeto que me querem muito, até temos muito boas condições para a equipa técnica, mas depois aquilo que realmente interessa, que é as condições a nível de infraestruturas, a organização do clube, a qualidade dos jogadores, que isso é que é fundamental. Eu posso ser um grande treinador, mas se eu não tiver qualidade nos jogadores, eu não sou um treinador. Se reunir todas estas condições, há um match e a partir daí temos que ir embora. E agora, para finalizar, só tenho mais duas perguntas. Uma delas é, uma mensagem que
gostarias de deixar neste caso para os adeptos do Marco, já que já foi comunicada a saída? A mensagem, eles sabem, foi um privilégio grande lutar lado a lado com eles em cada jornada, em cada desafio, porque realmente cada jogo que existiu, cada desafio, foi sempre um espetáculo vindo da bancada e nós sentimos isso lá dentro, eles foram fundamentais. E o mais importante é que nunca abandonem a paixão que têm pelo clube, porque eles são a maior força do clube. Uhum. E agora, já no último podcast que eu fiz, que conselho é que darias a jovens que estejam a começar as suas carreiras de treinador, e que conselhos é que darias que achas que seja essencial para eles serem melhores pessoas e melhores treinadores? Acho que fundamentalmente aquilo que nos orienta para a nossa vida são os valores. Seguir com valores muito claros, não abdicar a eles, e depois fazer tudo com paixão. Porque o que se resume é a paixão que nós colocamos no nosso trabalho, nas nossas tarefas. As coisas são feitas ou são realizadas de uma outra forma. A paixão realmente embeleza muito aquilo que é o nosso trabalho. Valores e paixão é algo que devemos de seguir de lado a lado. Obrigado, Pedro, pela conversa.